Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo passado do Setembro Amarelo, eu precisei tocar no assunto do desprestígio, da desvalorização cada vez maior da saúde mental. Como essas são alegações muito importantes, até por uma obrigação de honestidade intelectual, a gente precisa expandir esse assunto e tentar denunciar da onde que vem isso. E majoritariamente isso vem de um autor, que é o mais citado em artigos científicos, em monografias, em livros e em trabalhos de ciências humanas e de psicologia no Brasil. E ele é um dos 3 mais citados do mundo nessas áreas. É um autor que é extremamente influente na questão das políticas de saúde mental e no pensamento político geral em muitos locais do planeta. Hoje a gente vai analisar uma obra extremamente controversa que se chama O Poder Psiquiátrico, cujo autor é nada mais, nada menos que Michel Foucault. Esse livro, por conta da visão completamente distorcida que ele traz, ele precisa ser lido com um senso crítico extremo, especialmente aí por quem atua na saúde mental. O Foucault ele apresenta uma interpretação dos discursos, das práticas que moldaram a forma como a sociedade aqui do lado ocidental do mundo lidou com a loucura. E ele não é um livro propriamente dito, ele é a transcrição de um curso que o Foucault ministrou no Collège de France entre os anos aí de 1973 e 1974. O Foucault, em primeiro lugar, ele aborda o hospital psiquiátrico, o manicômio, a instituição asilar, interpretando esses locais não como espaços de cura, de benevolência ou de caridade ou de medicina, mas como palcos de exercício de poder. Para ele, o hospital psiquiátrico é um dispositivo de controle social, é uma engrenagem que a sociedade utiliza para segregar e para disciplinar, e às vezes até para eliminar, aqueles que não se enquadram nas normas do sistema dominante. Não é um lugar de tratamento que foi evoluindo e melhorando naturalmente, mas sim uma estrutura que foi criada e imposta na sociedade para gerir as anormalidades, os desvios do sistema. Então ele argumenta que a organização dos espaços no hospital psiquiátrico, os rituais diários, a disciplina imposta, tudo isso serve para formatar os corpos e as mentes das pessoas internadas, tornando essas pessoas submissas e produtivas ou pelo menos inofensivas ao sistema. O hospital psiquiátrico seria, portanto, um microcosmo de uma sociedade disciplinar e de controle. E o psiquiatra não seria um médico, mas sim o psiquiatra seria um agente de controle social. Para ele, a nossa figura do psiquiatra surge nesse contexto não como um detentor de saber médico, mas como um guardião do sistema e da ordem social. O psiquiatra ele exerceria um poder que transcenderia a medicina. O psiquiatra teria o poder de definir o que é loucura, diagnosticar isso, internar e aplicar tratamentos muitas vezes punitivos, muitas vezes coercitivos, e de rotular esse indivíduo, separando o que seria normal do que seria patológico. O Foucault ele cria uma relação totalmente assimétrica, na qual o paciente, que é um mero membro da classe oprimida, seria desprovido totalmente de voz e de agência, e o psiquiatra, um membro da classe opressora, detendo o monopólio da verdade sobre a doença mental, e essa verdade seria usada para impor uma normalidade forçada. O tratamento se confundiria com a domesticação da pessoa. A terapia se confundiria com a vigilância do indivíduo. E ele chega ao ponto de sugerir que o diagnóstico, a medicalização, eles seriam, em essência, ferramentas para silenciar e para controlar os desviantes. E não necessariamente para curar enfermidades ou para a missão maior nossa da medicina, que é aliviar o sofrimento da pessoa. O segundo aspecto dessa obra dele
é a concepção que o Foucault traz de que a loucura ela é uma invenção social e não é a resultante de uma doença. Para o Foucault, a ideia da loucura como uma doença no sentido biomédico é uma invenção. Invenção social, uma invenção histórica. Ele não chega ao extremo da negação da existência do sofrimento ou de comportamentos atípicos, mas ele bota em xeque a forma como eles foram enquadrados e gerenciados pela medicina e pela sociedade em geral. Ele sugere que a doença mental é um rótulo que serve para justificar a segregação e a intervenção, e que as categorias diagnósticas elas não refletiriam realidades biológicas intrínsecas, mas sim elas seriam construções, discursos construídos para permitir o exercício do poder sobre o oprimido. O objetivo final, então, seria a normalização do indivíduo, entre aspas, para que ele se ajuste aos padrões sociais e não o propósito da promoção da saúde do indivíduo e do bem-estar genuíno da pessoa. Então, quais são as conclusões do Foucault? Então, em resumo, a obra O Poder Psiquiátrico, ela apresenta uma visão completamente distorcida e que fomenta uma desconfiança radical das instituições de cuidado em saúde mental e do conhecimento científico estabelecido. O Foucault ele insiste em retratar a psiquiatria não como uma disciplina que foi evoluindo com o tempo, mas como um sistema ligado de forma intrínseca às redes de poder e de controle da sociedade. A obra dele ignora completamente o progresso da história da psiquiatria e se limita a questionar a quem seria benéfico classificar e tratar a loucura, entre aspas. Então a gente tem a obrigação de rebater isso, né? Qual que é o rebate crítico que a gente vai fazer? Então, a redução do Foucault e a realidade da saúde mental, como que a gente vai fazer a crítica, né? Através de três braços, vamos dizer assim. O da psiquiatria, o da psicologia e o da saúde mental em geral. E a análise do Foucault, se a gente aplicar sem crítica a nossa prática contemporânea, ela é profundamente danosa, desinformada e prejudicial à saúde mental das pessoas. Então, vamos começar pela psiquiatria, pela ciência, pelo cuidado e pela enorme injustiça que é a negação do sofrimento mental alheio. Não vamos mentir, gente, a psiquiatria no começo dela, ela foi controversa. Ela tinha práticas que hoje em dia elas são consideradas antiéticas e desumanas. Muita coisa surgiu. Só que a visão do Foucault, ele crava a psiquiatria moderna como uma simples ferramenta de opressão social. Isso é uma distorção muito grave, muito perigosa e que joga no lixo todo o progresso científico e ético das ciências da saúde mental ao longo da sua história. A história das ciências da saúde mental ela é uma história relativamente curta e que está em desenvolvimento ainda. O segundo ponto é a questão da realidade das doenças mentais. Elas não são invenções sociais vazias. Então o Foucault ele joga no lixo a base biológica e neurocientífica das doenças mentais e algumas dessas bases elas já existiam, já eram descritas na época que ele fez esse pensamento. Então, coisas como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão maior, transtornos de ansiedade severos, eles são doenças cerebrais complexas que têm substratos genéticos, neuroquímicos e estruturais que são comprovados. Essas doenças elas causam sofrimento real e podem incapacitar as pessoas de uma forma profunda. E aí, quando você nega isso, chamando isso de invenção social para controle, isso é uma crueldade e que invalida a experiência de sofrimento de milhões e milhões de pessoas. A ciência psiquiátrica da modernidade, com os avanços da neuroimagem, da farmacologia, da genética, elas demonstram que essas são condições médicas legítimas, tão reais quanto um diabetes,
uma doença cardíaca, uma perna quebrada ou um ligamento de joelho estourado. E mesmo assim as ideias do Foucault continuam extremamente relevantes nas ciências humanas e na psicologia. Terceiro ponto é o papel do tratamento, né? O alívio do sofrimento, a restauração da vida que os tratamentos trazem. Então, as medicações psiquiátricas, quando são indicadas corretamente e quando são utilizadas do jeito certo, elas não são ferramentas de controle social. Elas são recursos de tratamento vitais que aliviam sintomas debilitantes, como as alucinações, os delírios, a ideação de autoextermínio, até a paralisia vital por depressão ou por ataques de pânico incapacitantes. Para muitos pacientes, a terapia com psicofármacos, né, com as medicações, é a única forma de se recuperar a funcionalidade, de restabelecer o contato com a realidade, no caso dos psicóticos, e de tocar uma vida com qualidade. Quando você reduz a medicação a um instrumento de normalização do outro, você ignora o resgate de vidas que as medicações fazem e a reintegração dos indivíduos à sociedade que os tratamentos eles proporcionam. O terceiro ponto é a evolução ética e a humanização do cuidado psiquiátrico de hoje em dia, né? A nossa psiquiatria contemporânea, ela passou por reformas muito grandes, por reformas éticas, reformas humanitárias. O foco hoje é desinstitucionalizar, é nos direitos do paciente, é no consentimento informado, é na tomada de decisão compartilhada, né, entre o médico, entre o paciente. E muitos países, através de reformas grandes, eles priorizam o tratamento fora dos hospitais, um tratamento visando reintegração social, um tratamento que respeite a autonomia da pessoa sempre que isso é possível. A prática de hoje em dia, ela busca fazer uma aliança terapêutica, na qual o psiquiatra ele é um colaborador, não é um ditador da normalidade. Então, quando o Foucault ele se fixa nesses exemplos lá dos primórdios da psiquiatria, ele ignora décadas e décadas de luta por uma psiquiatria mais ética, mais científica, mais humana e mais eficaz. Então vamos também pelo lado da psicologia rebater tudo isso. Vamos pelo lado do empoderamento da agência e da colaboração com o paciente. Então a psicologia, nas múltiplas abordagens que ela traz, ela é talvez a antítese mais clara da visão do Foucault sobre o controle das pessoas. Então, olhando pelos aspectos de autonomia, de desenvolvimento pessoal, diferentemente do que o Foucault sugere, o objetivo da psicologia não é moldar o indivíduo para que ele se encaixe em padrões sociais rígidos aí ditados por pessoas que têm interesse nisso. Pelo contrário, o papel é promover a autonomia, promover a autoconsciência, promover o desenvolvimento pessoal do paciente, do cliente, do analisado. As diversas terapias, a gente tem a TCC, a terapia humanista, a Gestalt, a psicanálise, a mindfulness, todas elas visam capacitar a pessoa a lidar com os seus desafios, a entender suas emoções, a desenvolver habilidades de enfrentamento e a tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com seus próprios valores, com seus próprios objetivos. O foco da psicologia como um todo é libertar a pessoa dos padrões limitantes e não impor um normal, entre aspas. Tá? Então, também a gente precisa pensar na relação terapêutica como uma relação de colaboração entre o psicólogo e a pessoa em terapia. A base da psicologia clínica, ela é uma relação de colaboração e de confiança entre o terapeuta e o cliente, o analisado, o paciente. Então o cliente, ele é visto como um agente ativo no seu próprio processo de mudança. O terapeuta, o papel dele é facilitar o autoconhecimento, ajudar na reestruturação dos pensamentos disfuncionais da pessoa, é ajudar ela a explorar novas perspectivas, mas no fim das contas, quem direciona as mudanças, quem faz as escolhas finais, é sempre o indivíduo e nunca o terapeuta. Então, isso contraria frontalmente a ideia do Foucault de que se trata de uma imposição unilateral de cima para baixo do terapeuta em relação à pessoa em termos de poder.
Também temos as questões de prevenção e promoção de saúde mental. Então, a psicologia moderna ela vai além do tratamento, ela se dedica muito na prevenção dos transtornos mentais e na promoção do bem-estar. Ela promove programas para promover resiliência, educação emocional, tática de manejo de estresse e desenvolvimento de habilidades sociais, né? Todas essas questões são exemplos de como que a psicologia ela busca fortalecer os indivíduos, fortalecer as comunidades também, capacitando todos eles a enfrentar os desafios da vida. E não só reparar ou consertar ou impor normalidade aos desviantes da normalidade, vamos dizer assim. Então, pelo lado da saúde mental em geral, as questões de recuperação, de dignidade da pessoa humana e de inclusão social. A visão contemporânea da saúde mental ela é radicalmente diferente dessa visão que o Foucault traz para criticar, né? E ela foca em princípios que talvez ele não concebesse muito bem na época dele. Hoje a gente tem um modelo de recuperação, a gente tem um modelo de recovery, né, que promove esperança além da doença. Esse é o paradigma atual de saúde mental. É o sistema de recovery, né, buscando a ênfase na autonomia, na esperança, numa vida plena, numa vida repleta de significado, mesmo que nessa vida ainda persistam alguns desafios, alguns resquícios de transtornos, né, alguns obstáculos de saúde mental. Então a recuperação ela não significa só a remissão dos sintomas, mas a capacidade de viver uma vida satisfatória, uma vida produtiva, contributiva, com direitos e deveres como todos os seres humanos têm. E isso implica que a pessoa ela é vista como um ser humano completo, como um ser humano cheio de potencial, e não só como um doente que precisa ser controlado ou contido ou corrigido. A questão do cuidado comunitário, da redução do estigma, né? Existe um esforço tão grande, cada vez esse esforço cresce, um esforço global em desconstruir os estigmas associados à doença mental e promover um cuidado baseado na inserção da pessoa na comunidade dela. Então isso significa que ao invés do isolamento das pessoas em grandes instituições, a busca hoje é por, né, manter ela integrada à sociedade e tentar dar suporte nos ambulatórios, no Brasil, no caso dos CAPs, nas residências terapêuticas, né, moradias assistidas e as redes de apoio. O objetivo, então, é promover a inclusão social e combater a discriminação ao doente mental, reafirmando que a diversidade humana ela inclui diversidade de experiências mentais também. Então tudo isso que o Foucault falou é mentira, não existe essa questão de opressão de paciente psiquiátrico. Existe sim, e existe em países cujas ideologias do Foucault ele defenderia com unhas e dentes se ele estivesse vivo. O Foucault ele já não é mais vivo, ele morreu ali no epicentro do surgimento da AIDS no ano de 1984. E houve essa realidade, sim, da criação dos diagnósticos e do uso de hospitais psiquiátricos para institucionalizar, para isolar, para torturar ou até para sumir com pessoas que eram dissidentes do regime. E isso existiu em países que o Foucault defenderia exatamente do jeito que o Foucault fala na crítica dele. Vamos falar um pouquinho dessas situações, então. O caso mais dramático é o das psirúrgicas, que eram os hospitais psiquiátricos da União Soviética, e essa questão é uma das mais sombrias da história da psiquiatria. Então, por décadas e décadas, lá na União Soviética, os dissidentes políticos, os intelectuais, os artistas, os religiosos, os ativistas que tivessem alguma discordância com o regime, eles eram rotulados com diagnósticos como, por exemplo, a esquizofrenia lenta, que foi um diagnóstico soviético inventado para justificar a internação de indivíduos que não eram psicóticos, mas que tinham um comportamento considerado de desafio ao regime ou de subversão, tá? Então eles eram enviados para esses hospitais para passarem por tratamentos desumanos, para receberem doses cavalares de antipsicóticos a ponto de causar dano neurológico permanente na pessoa.
ao ponto deles fazerem injeções de insulina para provocar choque hipoglicêmico, convulsões e comas, fora outras maneiras de tortura física e psicológica. Esses hospitais eles não queriam curar ninguém, mas quebrar a vontade, descredibilizar a pessoa que foi para ali como louca e eliminar qualquer oposição política. Esse foi um fenômeno bastante descrito. Tem a obra do Sidney Block e do Peter Radaway, que se chama Soviet Psychiatric Abuse, de 1984, curiosamente do ano no qual o Foucault morre. E essa obra documentou em detalhes como que uma ciência que deveria aliviar o sofrimento da pessoa foi pervertida para servir para o aparato repressivo do Estado. Outro exemplo que é atual é o da China também, um exemplo particular, numa escala menos ostensiva do que houve na União Soviética, mas a China contemporânea tem resquícios ainda desse uso político da saúde mental. Existem os relatos aí pela Anistia Internacional, pelas organizações de direitos humanos, das internações forçadas nos Ankang, que são os hospitais psiquiátricos de segurança pública, isso existe até hoje, e visa ativistas de direitos humanos, peticionários e os praticantes do Falun Gong, que é visto como uma prática subversiva na China. Não existe processo legal, o sistema de saúde mental lá é extremamente opaco, então esses indivíduos eles se tornam pessoas vulneráveis, né, alvos de internações arbitrárias, nas quais a medicação forçada e o isolamento da pessoa acaba servindo para silenciar vozes críticas sob uma justificativa de tratamento. Mas não foram só nessas grandes potências políticas e ideológicas que isso aconteceu. A gente tem ainda hoje em Cuba também. Então, sob o pretexto de combater os reacionários ou os delinquentes, Cuba tem recebido críticas por fazer internações compulsórias de indivíduos em suas instituições ou em seus campos de reeducação, muitas vezes sob condições extremamente precárias e com tratamentos questionáveis. Além da questão do uso político, um agravante de Cuba é a escassez de recursos de lá, e que é inerente ao modelo econômico-social que eles têm centralizado, e isso acaba limitando drasticamente a qualidade e a variedade dos cuidados psiquiátricos disponíveis nesse país. Isso acaba criando um sistema no qual a ideologia da saúde universal esbarra na realidade do uso indevido das estruturas de tratamento e da falta de acesso a tratamentos complexos, verdadeiros e especializados. Outro exemplo do passado, nesse país não existe mais hoje em dia, é a Alemanha Oriental. Embora não houvesse uma psiquiatria punitiva em massa como houve na União Soviética, a Stasi, a polícia secreta do país, ela empregou uma tática que se chama Zersetzung, né, em português decomposição, contra os dissidentes. E eles visavam destruir psicologicamente o indivíduo através de vigilância constante, de infiltração de espiões na vida privada e através de manipulação social, levando as pessoas a quadros de paranoia, de depressão profunda e de ansiedade crônica, minando totalmente a saúde mental da população através do terror psicológico de Estado. E um exemplo extremamente brutal foi o do Khmer Vermelho no Camboja. O regime do Khmer Vermelho, lá, que durou de 1975 a 1979, chegou no extremo da desumanização. Eles queriam construir uma sociedade agrária utópica e para isso eles varreram a psiquiatria, os profissionais de saúde, eles exterminaram, mataram em massa, fecharam hospitais e o sofrimento mental ele era respondido com tortura, com fome e com a morte. Foi um regime que matou quase aí 25% da população total do país. Lá, se você usasse óculos, como eu estou usando, você seria visto como um letrado, como alguém perigoso ao sistema, você seria executado. Então, esse exemplo extremo ilustra como uma ideologia radical pode aniquilar qualquer noção de cuidado com a saúde mental, transformando a sociedade num campo de terror psicológico generalizado. Depois dessa eu vou até tirar o óculos, porque
Hoje em dia as ideias estão tão perigosas aí, né, que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, voltando para a saúde mental, a essência dela é buscar aliviar o sofrimento humano. Quando uma pessoa está numa crise psicótica ou numa depressão grave a ponto de não conseguir sair da cama para tocar coisas básicas da vida, ou com uma ansiedade tão paralisante que a pessoa não consegue interagir socialmente, a intervenção dos profissionais de saúde mental, ela não é uma forma de controle social. Ela é um ato de ética, ela é um ato de compaixão, é um ato de cuidado do outro. Negar ou relativizar a necessidade que essas pessoas têm de tratamento para um sofrimento mental real é simplesmente abandonar aquelas pessoas que estão mais precisando de ajuda. Então, concluindo essa denúncia da visão completamente deturpada do Foucault e inadequada para a prática moderna de saúde mental, a obra do Michel Foucault, chamada O Poder Psiquiátrico, apresenta uma visão completamente distorcida, tentando enfiar aí relações de poder dentro do exercício da psiquiatria, remetendo a alguns períodos históricos no qual houve realmente alguns problemas. Só que ele distorce completamente a compreensão das instituições e do desenvolvimento dessas instituições em algo digno. E ele promove uma desconfiança da saúde mental e da psiquiatria completamente prejudicial às pessoas. Então é fundamental e é urgente a gente diferenciar o que é uma análise histórica de um momento inicial complicado da psiquiatria da prática que a gente tem hoje em dia e que a gente já tinha na época dele. Aplicar a visão que ele tem da psiquiatria, da psicologia e da saúde mental nos dias de hoje é um completo desserviço à verdade e pode ser extremamente prejudicial para os pacientes por algumas razões. Então essa visão, ela em primeiro lugar, ela ignora todo o avanço científico em saúde mental. Ela desconsidera e joga no lixo décadas de pesquisa em neurociência, em psicofarmacologia e no desenvolvimento de abordagens terapêuticas baseadas em evidências científicas e na melhoria das pessoas. Em segundo lugar, ela minimiza o sofrimento do ser humano. Ela reduz doenças graves e doenças debilitantes a meras invenções sociais ou desvios comportamentais que precisariam ser controlados na marra, ignorando a dor profunda e a incapacidade real que essas questões geram na vida da pessoa. O terceiro ponto, desconsiderar a evolução ética das ciências da mente. Então isso apaga a luta incansável de profissionais de saúde mental, de simpatizantes da causa da saúde mental, por uma saúde mental cada vez mais humana, cada vez mais respeitosa e cada vez mais centrada no paciente, com foco na sua autonomia e na sua recuperação. Em quarto lugar, é uma visão que gera preconceito, gera perseguição e gera falta de financiamento da saúde mental. Então, aqueles que abraçam essas mesmas ideias e essas mesmas ideologias que o Foucault traz e abraça, e essas pessoas que elaboram políticas públicas de saúde mental baseadas nessas ideias, elas sempre acabam optando pelo sucateamento, pelo subfinanciamento ou pela destruição direta de instituições de cuidado de saúde mental, que se tivessem os recursos adequados, elas poderiam estar aliviando de forma muito melhor o sofrimento de muita gente. São essas as ideias que embasam a verdadeira destruição do aparato de defesa e de tratamento de saúde mental da nossa sociedade. Então, são essas ideias que fazem com que pessoas em sofrimento mental tenham cada vez menos opções para que sejam acolhidas e que recebam o melhor cuidado, o cuidado que elas merecem para poderem minimizar o seu sofrimento. A saúde mental de hoje em dia, com todos os desafios e imperfeições que ela ainda tem, ela está numa busca constante por um cuidado mais ético, mais eficaz, mais científico e mais humano. Então uma obra dessa, O Poder Psiquiátrico do Foucault, ela serve só como um lembrete de algumas concepções ultrapassadas do passado, e ela precisa ser evitada, e ela não reflete
a realidade complexa e evoluída do presente na saúde mental. A obra do Foucault, que é injustificadamente levada a sério hoje em dia, quando ela é trazida à tona, ela acaba prejudicando seriamente pessoas que precisam de ajuda e atrai ódio a pessoas que dedicam as suas vidas a cuidar de pessoas em sofrimento mental, porque ela coloca esses profissionais como membros de uma classe opressora e que precisa ser derrubada e que precisa ser combatida por todos os meios possíveis. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.